Imóveis desocupados se espalham por Ribeirão e contribuem com a insegurança de moradores. Segundo o IBGE, são quase 45 mil prédios fechados na cidade. Situação é ainda pior na região do centro, Campos Elíseos e Vila Tibério e exige medidas urgentes. De acordo com o último censo do IBGE, Ribeirão Preto tem mais de 321 mil domicílios. O levantamento trouxe um dado preocupante. A cada 7 residências, uma está fechada. No total, são 44.669 imóveis vagos na cidade. Esses espaços desocupados representam, na maioria das vezes, uma dor de cabeça para a vizinhança. O Jornal da Clube já mostrou diversos casos em que as residências foram invadidas, viraram depósito de entulho e criadouro de animais peçonhentos, como essa na rua Princesa Isabel, nos Campos Elíseos. É um problema sério. Primeiro, em termos de moradia. Nós temos uma cidade que tem déficit de habitações e, ao mesmo tempo, nós temos um número muito grande de imóveis desocupados. Não são só imóveis residenciais, nesse número também estão os imóveis comerciais, mas demonstra a falta de aproveitamento de muitos imóveis. Isso acaba deixando vazios na malha urbana e gerando focos de desvalorização. Uma das regiões da cidade que mais acumula imóveis fechados é a Vila Tibério, na zona oeste. Para se ter uma ideia, só nesse quarteirão da rua Luiz da Cunha, entre a Castro Alves e a Gonçalves Dias, tem pelo menos 12 propriedades desocupadas. E pior, não é de hoje. Alguns desses prédios estão há mais de 20 anos sem funcionamento. Ninguém gosta de colocar placa porque chama chamariz para o pessoal que rouba fio, que furta fio. Quando o imóvel está fechado, ninguém vai notar. Então eles sobem no telhado, entram no forro, furtam toda a fiação, é complicado. E além da fiação tem a parte de hidráulica também, né? Roubam torneiras, relógio de força, relógio de água, o hidrômetro, sabe? O que der para eles levarem, eles levam. O problema se arrasta até a região central, principalmente na Baixada. Essas casas ficam mais vulneráveis até a acidentes. O movimento dos comerciantes que ainda resistem na área acaba sendo afetado. A situação gera um ciclo vicioso e afasta o interesse imobiliário e comercial. É um problema social grave, né? E a gente tem que olhar isso. E o centro, se não olhar, aí que acaba de acabar mesmo, porque na realidade o próprio morador que vem para o centro, ele assusta, né? Porque você vai para casa, você vai num teatro, vai num cinema, vai sair à noite, vai a uma festa, você chega em casa, você fica com medo. O empresário tem que ver onde ele vai pôr o dinheiro dele, eu entendo perfeitamente. Mas se todo mundo unir, prefeitura, associação comercial, comerciantes, moradores do centro que querem ver um centro melhor, eu acho que se todos nós houver uma união, eu acho que nós vamos conseguir fazer um projeto para o centro. Como a área está degradada e não oferece segurança, os moradores acabam se mudando, sobra apenas o comércio. O comércio funciona apenas em horário comercial. Depois disso, por exemplo, depois das 6 da tarde, se torna uma área abandonada. E isso é propício para populações de rua e para delinquentes. Então, eles acabam ocupando esse espaço, isso aumenta a degradação, aumenta a falta de segurança e faz com que os outros ocupantes do entorno também tendem a se mudar do local. Então, isso vai gerando um problema que só aumenta. Para o arquiteto e urbanista, o poder público e a sociedade precisam se articular para buscar soluções. Os moradores, por exemplo, podem fortalecer a vizinhança solidária para melhorar a segurança. Por parte do poder público, investimentos em melhora da infraestrutura, melhora do transporte público para disponibilização de acesso do público a essa região e dos moradores a outros serviços públicos, o aumento da segurança, enfim, uma ação conjunta para garantir que as condições mínimas de segurança e infraestrutura do local sejam mantidas e a atratividade do local permaneça, né? Isso passa também por um trabalho social de tratamento e encaminhamento dos dependentes químicos, uma ação junto aos moradores de rua para destinação para abrigos,
Para o arquiteto e urbanista, o poder público e a sociedade precisam se articular para buscar soluções. Os moradores, por exemplo, podem fortalecer a vizinhança solidária para melhorar a segurança. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano informou que conduz estudos internos com institutos urbanísticos sobre a requalificação de toda a área central. Também há um trabalho multidisciplinar que visa a requalificação do entorno do terminal rodoviário. Em relação às outras áreas, a Secretaria de Assistência também conta com ampla rede de atendimento e suporte às pessoas em situação de rua, como o Serviço Especializado em Abordagem Social, Centro Pop e o programa Recomeço. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo Dr. Lucas Saciloto, advogado. Doutor, como nós vimos aí na reportagem, Ribeirão tem quase 45 mil imóveis desocupados. Qual que é o impacto disso para o funcionamento do município? Uma ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. O impacto é violento, é absurdo, é enorme. Impacto na questão habitacional, na questão de segurança pública, na questão de saúde pública. Se nada for feito, como não está sendo feito, abre aspas, só estudos não vai resolver nada. Estamos cansados, a população está cansada de estudos e estudos. Queremos ações efetivas por parte do poder público. Só estudos não se resolve. E o gasto do poder público é enorme para apagar fogo, né? Para resolver um problema de uma invasão, de um incêndio clandestino, de pragas, né? Precisamos resolver o problema efetivamente. Qual é o problema? O abandono de imóveis. E esse problema, doutor, esses espaços vazios colaboram, claro, também com a insegurança. A gente está falando de invasões às propriedades que prejudicam todo o entorno desses imóveis, né? Exatamente. É a teoria da vidraça quebrada, né? Um imóvel abandonado gera um problema de segurança pública, aí o vizinho acaba se mudando, gerando um outro problema de segurança, aumentando esse problema de segurança pública, né? E daqui a pouco estamos criando bairros fantasmas, tal como acontece nas grandes cidades como São Paulo, capital, né? Temos o centro ali dominado por dependentes químicos, prédios inteiros abandonados, né? E aquela região já tem uma desvalorização imobiliária enorme, né? E o poder público já perdeu o controle, quiçá os proprietários, né? Os privados. Muita gente, doutor, tem evitado até colocar placa anunciando aluguel ou venda de imóveis justamente para não atrair esses criminosos. A gente até mostrou no jornal essa semana também um morador que escreveu na frente de uma casa dele que está desocupada que já não tem mais nada para levar. Já levaram absolutamente tudo. Qual que é a saída, então, nesses casos? Uma placa de aluga-se ou vende-se hoje é um convite a uma invasão. Né, um convite à invasão de dependentes químicos, pequenos furtos e etc. Hoje chegamos ao ponto de não podermos anunciar o imóvel. Temos que deixar uma luz, uma lâmpada ligada 24 horas para que os invasores acreditem que tem uma pessoa dentro. Né? Hoje em dia, o que se pode ser feito? O uso da tecnologia, né? Vizinha solidária, como eu já disse em outras reportagens, câmeras, aplicativos de mensagem, um vizinho cuidando da área do outro ali, porque o poder público realmente abandonou. Ribeirão tem regiões bem pontuais com esse problema, como ali a região da Baixada, a Vila Tibério, Campos Elíseos. Isso afasta o interesse dos moradores e os comerciantes também ali da área. Como eu disse, estão se formando bairros fantasmas. Daqui a pouco, bairros abandonados, como Campos Elíseos, Vila Tibério, Vila Virgínia, o próprio centro. Se a prefeitura, o poder público não fizer nada, não ter um planejamento efetivo para essas regiões num futuro próximo, teremos grandes problemas, tal como acontece em São Paulo, como a região da Cracolândia. Isso é um problema seríssimo e que precisa ser discutido e ações têm que ser tomadas imediatamente. E o senhor falou das medidas de segurança. Elas podem ser tomadas em conjunto, né, doutor? Ouvindo a população, prefeitura, guarda, polícia militar, enfim. Associação comercial, todo mundo deveria ter feito um estudo rápido e efetivo, ouvindo a todos, né, reuniões, mas que essas reuniões surtam algum efeito. Não basta ficar somente nas reuniões. Outra coisa, o plano de ocupação do solo, né, o plano diretor, que acabou de ser aprovado, não pode ficar tantos anos sem ter uma nova estudo sobre isso, como ficou da última vez. Doutor Lucas Saciloto, advogado, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Até a próxima e um abraço. Obrigado.